Irmãos queridos, nós vamos então abrir a palavra de Deus no Evangelho de Cristo, conforme o registro de Mateus. Mateus capítulo 5, verso 5. Mateus 5, 5. Nós vamos considerar hoje a terceira bem-aventurança. E está escrito: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Você pode repetir comigo? Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Eu quero tratar do seguinte tema: por que os mansos são felizes? Esta bem-aventurança, bem como todo o conjunto das outras, está na contramão daquilo que o mundo entende por felicidade. A pirâmide do reino de Deus está de ponta cabeça. Felizes são os humildes, felizes são os que choram, felizes são os mansos, felizes são os que têm fome e sede de justiça, felizes são os misericordiosos, felizes são os puros de coração, felizes são os pacificadores, felizes são os perseguidos por causa da justiça. É claro que o mundo valoriza o forte, o poderoso, o arrogante, o que se impõe pela força. Mas Jesus está dizendo que feliz é o manso. Mas se você perceber, Jesus, com essa bem-aventurança, de certa forma ele está frustrando as expectativas do seu povo, e talvez ainda hoje. Se não, vejamos, o povo judeu, quando Jesus estava ministrando estas palavras, estava debaixo de um jugo estrangeiro, estava debaixo do poder de Roma, e os vários grupos que tinham em Israel nutriam diferentes expectativas em relação ao Messias. Por exemplo, os fariseus eram os religiosos conservadores, e na cabeça deles, eles queriam um Messias milagroso, eles pediam sinais, eles queriam ver coisas extraordinárias acontecendo. Os saduceus, que eram os liberais da época, eles queriam um Messias materialista, que pudesse sustentar o status quo da sua posição, que exploravam o templo, o culto e toda a classe sacerdotal para se locupletarem. Os zelotes, por sua vez, que eram os ativistas que queriam se insurgir contra Roma, eles queriam certamente um Messias guerreiro, um Messias que se levantasse para se impor diante do poder militar de Roma. Mas, se você parar para perceber, os essênios, que eram os místicos da época, que viviam nas cavernas de Qumran, perto do Mar Morto, eles queriam talvez um Messias monástico, um Messias retirado das multidões, para se isolar nos seus guetos de espiritualidade. Até mesmo os discípulos nutriam ideias equivocadas sobre o Messias. Quando Jesus ressuscitou, falando para eles do batismo com o Espírito Santo, da promessa do Pai, eles perguntaram: vai ser nesse tempo em que tu vais restaurar o reino a Israel? Eles pensavam num reino político, geográfico, onde Jesus Cristo assumisse o trono em Jerusalém e eles fossem seus ministros de Estado. E de certa forma, Jesus então frustra toda essa expectativa, dizendo o seguinte: bem-aventurados são os mansos. São os mansos. Então eu gostaria de tratar desse assunto com você, olhando alguns aspectos. Primeiro, o que não significa ser manso? O que não significa ser manso? Primeiro, ser manso não é um atributo natural. Jesus não está falando daquela qualidade que você tem, talvez, de uma boa formação familiar, ou de uma personalidade amena, ou de um temperamento brando. Jesus não está falando de algo externo, convencional. Nas palavras de Charles Haddon Spurgeon, ser manso não é uma virtude, ser manso é uma graça de Deus. Nenhum de nós é naturalmente manso nesse sentido. Não é alguma coisa que você recebe de berço.
não é algo inerente à sua personalidade, não é algo peculiar ao seu temperamento. Não é isso que Jesus está querendo dizer por bem-aventurados os mansos. Mas em segundo lugar, ser manso não é ser mole, não é ser frouxo, não é ficar impassivo diante dos problemas da vida, porque muitas vezes essa é a ideia que a sociedade tem de uma pessoa mansa, uma pessoa que não tem coragem de se impor, uma pessoa que não tem tutano para enfrentar os desafios, uma pessoa que se curva, se agacha, ficando de cócoras diante das ameaças. Não é esse o conceito que Jesus está querendo dizer. Não é ser medroso, não é ser fraco, não é ser tímido, não é ser covarde, não é ser indolente. Se você parar para perceber, os mansos, à luz da Bíblia, enfrentaram açoites, enfrentaram prisões, enfrentaram o martírio de cabeça erguida. Eles não recuaram. E se você parar para perceber, Jesus se autodenominou manso. Aprendei de mim, porque eu sou manso. E ele pegou o chicote, e ele expulsou os vendilhões do templo, e ele virou a mesa dos cambistas, e ele teve coragem para morrer numa cruz em nosso lugar. Então ser manso não é ser covarde, medroso. Terceiro, ser manso não significa manter a paz a qualquer preço. Tem gente que pensa que ser manso é aquela pessoa que sempre quer estar de bem com todo mundo, em qualquer circunstância, sob quaisquer condições. Não é isso que Jesus está dizendo por ser manso. Na verdade, essa tentativa humana, do politicamente correto, de tentar agradar a gregos e troianos, de ser neutro, de viver sem cor, sem sal, sem sabor, sem opinião própria, é um desastre moral. Isso é uma catástrofe moral. Nós não podemos ser complacentes com o mal, nós não podemos ser omissos diante daquilo que é iníquo, nós não podemos aplaudir aquilo que deve ser reprovado peremptoriamente. Quarto lugar, ser manso não é apenas controle emocional externo, porque essa é a ideia que às vezes nós temos. Fulano de tal é manso, diante das lutas ou das afrontas, ou diante de uma situação de injustiça, ele não perde o controle, ele não perde o equilíbrio, ele tem palavras mansas, ele tem atitudes mansas, ele tem reações controladas, mas às vezes isso é apenas a casca, é apenas a epiderme, é apenas a superfície, é apenas o externo, mas lá dentro tem um vulcão, lá dentro tem uma tempestade, lá dentro tem um tsunami. Ele consegue esconder isso dos olhos dos homens, mas ele não consegue esconder aos olhos de Deus o vulcão que está ali dentro, aceso e cuspindo fogo no seu coração. Certamente não é isso que Jesus quer dizer por ser manso. Algumas pessoas não explodem, mas vivem cheias de fogo por dentro. Elas não falam mal, mas elas desejam mal. Então isso não é ser manso, à luz do que Jesus está nos ensinando. Então vamos ao segundo ponto. O que significa então ser manso? Em primeiro lugar, ser manso, irmãos, é ser uma pessoa submissa à vontade de Deus. Isso é ser manso. E eu quero dizer para você que uma pessoa mansa não se rebela contra Deus para viver murmurando quando a providência de Deus é carrancuda. Nas palavras do pastor Arival hoje, ele não se rebela contra Deus quando Deus diz para ele: vai lá e compra um terreno na cidade que está sitiada e que vai ser tomada. Porque tem horas que o projeto de Deus na nossa vida não é humanamente compreensível, não é logicamente defensável. Às vezes a fé nos leva a fazer aquilo que não é humanamente aceitável. Nós não caminhamos no terreno da lógica, muitas vezes nós caminhamos no terreno do sobrenatural. Eu fico olhando um homem, por exemplo, que sofre o golpe que Jó sofreu,
de perder seus bens e de enterrar seus filhos e de perder sua saúde, e diante do desafio da sua mulher, que diz para ele: amaldiçoa Deus e morre, ele responde: temos recebido o bem de Deus, porventura não receberíamos também o mal? Mesmo numa circunstância dessa, ele não se rebela. Ou talvez na situação do apóstolo Paulo, que estava preso, e ele que tinha sonhos, e ele que tinha ideais, e ele que tinha projetos grandes de evangelizar as províncias, de alcançar a Espanha, de realizar uma obra além fronteiras, ele está algemado, com a sua liberdade limitada. E ele escreve a sua carta aos Filipenses dizendo o seguinte: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Segundo lugar, uma pessoa mansa está debaixo do controle de Deus. A palavra manso, irmãos, na língua grega é uma palavra belíssima, e ela é a palavra usada, por exemplo, para um animal que foi domesticado. Pense num potro selvagem, que nenhuma pessoa comum, a não ser um domador adestrado, consegue adestrar aquele potro selvagem. Em sendo um potro selvagem, ele é uma ameaça, ele é um perigo, ele não serve, ele não tem utilidade. Mas quando ele é amansado, então toda aquela força, todo aquele poder que ele tem, não se perde, mas é controlado para o bem. Isso é ser manso. É uma brisa suave, refresca e alivia. Mas pense comigo, um furacão mata. Então, ser manso não é ser fraco. Ser manso é ter força sob controle. Ser manso é você ter toda a sua energia, todo o seu potencial, não para desgoverno e descontrole, para você lançar farpas para todo lado, mas é você manter toda essa força que vem de Deus para o bem. Isso é ser manso. Manso é aquele que tem a força sob controle. Por isso a Bíblia diz em Provérbios assim: aquele que domina o seu espírito é maior, é mais forte do que aquele que conquista uma cidade. Ser grande, ser forte não é dominar os outros. Ser grande, ser forte é ser manso, é dominar a si mesmo, é ter controle, é ter domínio próprio. Agora, mais do que isso, a ideia de manso, a palavra manso, traz a ideia de você, mesmo tendo direitos, não reivindicá-los para benefício próprio. Quer um exemplo disso? Está lá em Filipenses: Jesus, sendo Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Quando você reivindica seus próprios direitos para os seus próprios benefícios, você está colocando você em destaque e perdendo a característica de uma pessoa mansa. Mais ainda, manso é aquele que está disposto a sofrer o dano. Meus irmãos, pensem comigo de forma prática, esse é um problema gravíssimo para nós. Quando Paulo escreveu sua carta aos Coríntios, no capítulo 6, ele pontua a questão das brigas intestinas daquela igreja, das tensões, das correntes que existiam dentro daquela igreja, de irmãos que estavam brigando com outros irmãos e levando os seus problemas para fora da igreja, para os tribunais seculares. E o apóstolo Paulo diz: só o fato de existir demandas e brigas entre vocês já é pura derrota. Não tem alguém sábio aí no meio de vocês para ajudar a resolver esse problema, não? E aí ele dá uma orientação: por que vocês não sofrem o dano? Sabe o que é sofrer o dano? É você ter consciência de que você tem o direito, e você abre mão do direito que você tem. Isso é ser manso. Isso é ser manso. Terceiro, uma pessoa mansa reconhece diante dos homens aquilo que ela reconhece diante de Deus. Olha bem isso aqui.
um crente sempre é um bom teólogo de joelhos, via de regra. Perceber isso? Você já viu um crente de joelhos dizendo assim: Senhor, eu estou aqui de joelhos porque eu sou uma pessoa maravilhosa. Eu estou aqui de joelhos porque eu tenho muitas virtudes e as minhas obras me recomendam. Eu estou aqui de joelhos porque eu estou no controle da situação. É assim que a gente faz. Quando você cai de joelhos, Senhor, Tu és soberano. Ó Deus, eu sou um miserável pecador, tem misericórdia de mim. Não é assim que a gente faz? Agora, você que acabou de admitir diante de Deus: eu sou um miserável pecador. Alguém chega para você, bota o dedo no seu nariz: você é um miserável pecador. Você fica bravo com ele. Você briga com ele. Você sai com ele na mão. Aquilo que você acabou de admitir diante de Deus, você tem dificuldade de admitir diante de quem? Das pessoas. O manso é aquele que admite diante dos homens aquilo que ele admite diante de Deus. Você é ser manso. Deixa eu ilustrar isso para você. Certa feita, o irmão André, não sei quantos já ouviram falar no irmão André, ele é conhecido por irmão André, o chamado contrabandista de Deus, que levava Bíblias para os países comunistas. E um dia esse irmão recebeu uma carta de uma irmã, fazendo-lhe pesadas acusações. No começo ele leu a carta e ficou muito bravo. Depois ele ficou triste. Depois ele orou. E ao orar, o Espírito de Deus foi trabalhando no seu coração, e em vez de dar o troco, ou se defender, ou dizer que aquela irmã era pior do que ele, para acusá-lo, ele resolveu, por direção divina, tomar um outro caminho. Escreveu uma carta para a irmã e disse: minha irmã, muito obrigado pela sua carta. Aliás, se a irmã me conhecesse como Deus me conhece, a irmã teria sido muito mais dura comigo. A senhora foi muito complacente. Deus sabe que eu sou pior do que a senhora disse nessa carta. Não era uma resposta hipócrita, porque na verdade o manso é aquele que reconhece que ele é nada. E você só reconhece que você é nada quando você está de joelhos. Quando você estadeia suas virtudes, seus méritos, seus predicados, seus valores, seus dons, sua capacidade, seu conhecimento, seu performance, isso é uma prova que a mansidão não chegou aí ainda. Bem-aventurados os mansos, felizes os mansos. Quarto lugar, uma pessoa mansa é uma pessoa que suporta injúrias. Em outras palavras, uma pessoa não facilmente provocada. Você conhece gente que basta arriscar um palito de fósforo longe, já pega fogo? Ela é facilmente provocada. Ela já anda igual porco espinho, já está tudo uriçado. Já espeta quem se aproxima. Algumas coisas, irmãos, que se opõem à mansidão. Quer ver uma delas? Precipitação. Precipitação. Tem gente precipitada. Tem gente que não se embriaga com vinho, mas se embriaga com ira. E talvez tem mais gente embriagado com ira do que com vinho, com álcool. Quer ver outra coisa? A maldade. Uma pessoa mansa não faz mal, não fala mal, não deseja mal, não odeia seu irmão. Porque a Bíblia diz que aquele que odeia seu irmão é assassino. Quer ver outra coisa? Uma pessoa mansa não lida com a questão da vingança. Quando eu falo vingança, irmão, não estou pensando só naquela pessoa que uma pessoa chega e mata alguém da sua casa, da sua família, e você vai lá e assassina aquela pessoa, outra pessoa da família dela. Estou falando desse tipo de vingança, do coronelismo, do trabuco, da baioneta, muitas vezes das histórias do Brasil afora.
Mas aquela vingança de uma pessoa ter feito mal para você, muito sutilmente, muito polidamente, muito politicamente, só você sabe, só você nota, e você fica nutrindo, ali no coração, aquele sentimento, você vai me pagar, sua hora vai chegar, eu posso até não fazer, mas a hora que alguém fizer, eu vou celebrar. Ou o seu coração é melhor que isso? A Bíblia diz, a mim me pertence a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Um manso, amados irmãos, ele entende isso. Ele não retribui o bem com o mal, porque isso é demoníaco. Ele não retribui o mal com o mal, isso é ser um animal bruto. Mas ele retribui o mal com o bem. Isso é ser um cristão manso. Uma pessoa mansa não fala mal. Aliás, talvez, e está escrito lá em Provérbios 6, que o pecado que mais a alma de Deus abomina é aquele que espalha contenda entre os irmãos. É o correio livre. É aquele que leva e traz. É aquele que faz um comentário sutil para minar a vida do outro, a honra do outro, o nome do outro, o valor do outro, a dignidade do outro. E desta forma, agindo assim, ele não pode ser manso. Uma pessoa mansa é uma pessoa que perdoa as injúrias. E nós passamos por injúrias, irmãos. A vida cristã não é um parque de diversões. A sua casa não é uma estufa. Lá no seu trabalho você não vive numa redoma de vidro. Nem mesmo dentro da igreja nós vivemos num ambiente incólume, imune aos problemas de injúrias. Há muitas pessoas doentes dentro da igreja. Que se o irmão senta nessa sala aqui, o outro senta no outro lado extremo. Há muitas igrejas que se um presbítero resolver sair com a bandeira da Santa Sé aqui, e perceber que tem um membro lá, ele muda para lá, porque aquele membro não consegue servir. E nós precisamos pensar que um manso, ele não pode guardar injúrias, ele não pode aceitar injúrias, ele não pode nutrir esse tipo de sentimento, ele precisa ter a prontidão para perdoar, assim como Deus em Cristo o perdoou. Uma pessoa mansa, meus amados irmãos, é uma pessoa que abre o coração para amar, escancara a alma para perdoar, e se dispõe a receber, assim como o pai do pródigo acolheu aquele menino, cheio de lama e maltrapilho. Mas talvez você possa perguntar, a Bíblia me oferece algumas razões para eu ser manso? É importante dizer que a Bíblia oferece sim. Primeira coisa, irmãos, é que Jesus, o nosso Senhor, o nosso Redentor, aquele a quem amamos, aquele que nos deu vida, Ele disse para você e para mim assim, vinde a mim, você que está cansado, você que está aí achatado pelos problemas da vida, você que está aí amassado pelas dores da vida, você que está aí talvez decepcionado com tantas pessoas, com tantas situações, vinde a mim. Você que está aí com um peso imenso nas costas, que não consegue dormir, que não consegue ter paz, que não consegue ter alegria no coração, que vive atormentado na sua mente, na sua alma, vinde a mim, eu sou manso, sou humilde de coração. Vou tirar esse fardo de você. Você vai aprender de mim, você vai encontrar descanso para a sua vida, para a sua alma.
Eu tenho motivo para ser manso, porque o meu Senhor é manso. E Ele pediu, e Ele me orientou, e Ele me ensinou a buscá-lo e imitá-lo. É muito curioso isso. Jesus não disse: aprendei de mim como fazer milagres, aprendei de mim como levantar os coxos, aprendei de mim como andar sobre as águas, aprendei de mim como transformar água em vinho, aprendei de mim como é que se multiplica pães e peixes. Mas Ele diz: aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Que motivo você tem para ser manso? Pega os homens da Bíblia. Vamos pegar 2 só, para não ir muito longe. A Bíblia fala de Abraão. Abraão mostra a mansidão dele, sabe como? Um dia os pastores de Abraão e de Ló entraram em conflito. Abraão era o líder da caravana, ele tinha a prioridade das escolhas, e ele deixou que Ló escolhesse em primeiro lugar. Ele abriu mão dos seus direitos e deu prioridade ao seu sobrinho. Isso é ser manso. Ser manso é você ter direito e abrir mão deles, tendo o poder de requerê-los. Isso é ser manso. Vou lhes dar o segundo exemplo de Moisés, está lá em Números 12:3, quando a Bíblia diz que Moisés foi o homem mais manso da terra. Como assim mais manso da terra? Irmãos amados, você já pensou? Tinha 600 mil homens, fora mulheres, crianças e estrangeiros. Segundo os estudiosos, tinham 2 milhões de pessoas num deserto. Você leva uma caravana hoje, né? Nós tivemos há poucos dias em Israel, às vezes você está andando num lugar meio quente, aí eu estou com sede, eu estou cansado, e você percebe que é difícil você coordenar um grupo de 20, 30, 40, 50 pessoas. Nós pegamos uma temperatura na viagem passada agora, de 59 graus, eu jamais imaginei na vida o que seria isso. Agora, imagine você com criança, com animal, com gente velha, com gente nova, com um bebê no colo, num deserto, que é um deserto, não tem areia fina não, é pedra pura, é montanha, é vale, e você não tem estrutura básica, é um negócio inimaginável, a murmuração, a reclamação, um reclama, outro grita, outro chora, outro espeneia, você tirou da gente lá, para a gente morrer nesse deserto, aqui não tem água, aqui não tem pão, aqui não tem isso, aqui não tem aquilo, e tanta murmuração, e tanta reclamação, e esse homem se põe na brecha a orar por esse povo. Quantas vezes a gente perde as estribeiras, perde o controle, perde a alegria, perde a paz, perde a capacidade de orar. Manso, tem motivo para ser manso. Mas sabe, irmãos, eu quero concluir. A mansidão, eu tenho motivo para ser manso, porque a mansidão é o caminho para conquistar o coração das pessoas. A Bíblia diz que a palavra dura faz o quê? Suscita ira. Mas a palavra branda ameniza o espírito. Então preste atenção nisso. Mansidão, ela abre caminho para o coração das pessoas. Você já percebeu quando uma pessoa, no trânsito mesmo, porque não tem lugar que as pessoas andam mais estressadas do que no trânsito, não é verdade? São Paulo, então, é um negócio internacional, né? Às vezes você dá uma fechada numa pessoa sem perceber. E a pessoa, às vezes, baixa o vidro, faz um gesto, ou fala um palavrão. Se você tiver a chance de, na mesma altura, pedir desculpa, quebra a pessoa pelo meio. Porque o que a pessoa está esperando? É que você reaja com ela do jeito que ela agiu com você. Porque o nosso problema, irmãos, não é ação, o nosso problema é reação. O que significa isso? Você pode viver com seu vizinho 30 anos, porta a porta, você trata bem a ele, ele trata bem a você. A questão é, e o dia que o seu vizinho, consciente, propositadamente, for deselegante com você? Aquele colega de trabalho, aquele colega de escola,
aquela santa esposa, aquele santo marido, aquele filho doce, aquela menina tão gentil, de repente uma palavra atravessada, de repente aquele irmãozão da igreja, e em vez de você dar o troco, pagar na mesma moeda, você desconcerta a pessoa, diz, por favor, eu errei, me desculpe. Isso é reação. Quando Jesus falou no Sermão do Monte, ele disse que se alguém ferir a sua face, volta a outra. Se alguém forçar você 1 milha, vai 2. Se alguém quiser tomar a sua túnica, dê a capa também. Mas o que Jesus está querendo dizer com isso? Ele está falando de reação no extremo. Bater no rosto de alguém é honra. Forçar a pessoa a fazer uma coisa que ela não quer, é forçar uma coisa que é um direito inalienável, a sua vontade íntima, particular. Pegar uma roupa do corpo, não se podia pagar dívida com roupa do corpo, é um bem inalienável. O que Jesus está dizendo é o seguinte: ainda que a afronta seja nas áreas vitais da vida, reaja transcendentalmente. Isso é ser manso. Isso é manso. Mas eu termino. 4º e último lugar, qual é o resultado da mansidão? Primeiramente, bem-aventurados os mansos. A palavra bem-aventurados aí é a palavra Macários. E Macários era uma palavra muito imponente na língua grega. Os gregos atribuíam a Macários a alegria e a felicidade dos deuses. Era a felicidade maiúscula, plena, completa, independente das circunstâncias, superlativa. Quando você é manso, uma alegria de Deus invade a sua alma. A alegria do céu banha o seu coração. Há uma chuvarada da graça, da alegria inundando a sua vida. Há um banho de felicidade em seu coração. Segundo, bem-aventurados os mansos, por quê? O que está escrito aí? Porque eles herdarão a terra. Meus amados irmãos, mesmo sendo nós estrangeiros na terra, os mansos são aqueles que herdam a terra. São aqueles que comem o melhor desta terra. E eles vão herdar os novos céus e a nova terra. A verdadeira terra. Eles vão herdar. Não vão conquistar, nem pela força, nem pelas armas, nem pelo dinheiro. Eles vão herdar. O que é uma coisa que você recebe por herança? Você trabalhou por ela? Você mereceu? Você comprou? Você ganhou na força? Ganhou na guerra? Não, você recebe como presente. Isso é herança. Quem é que dá essa herança? O próprio Deus. O próprio Deus. Então, ser manso é ser cidadão do céu. Ser manso é possuir tudo aquilo que pertence ao Pai, porque tudo que pertence ao Pai pertence ao Filho. Mas, finalmente, irmãos, a herança da nova terra e do novo céu em toda a eternidade. E eu quero concluir com uma palavra de um dos puritanos do século XVII. O manso tem a terra não apenas como a sua casa de inverno, mas tem o céu como uma mansão permanente, eterna, casa feita por mãos, eterna nos céus. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Vamos ficar em pé? Vamos orar ao Senhor. Enquanto você fica em pé, eu queria só por um minuto que você fechasse os seus olhos. E fizesse uma pergunta ao seu coração. Meu Deus, eu sou manso? Eu sou manso? Se você é manso,
Em que estágio você está? O que você precisa fazer mais? Aprendendo com Jesus a ser manso. Você não é o que você conhece, você é o que você faz. E eu queria encorajar você de, nesta semana, nas mais diversas circunstâncias da sua vida, você pedir a Deus a oportunidade de demonstrar essa mansidão, dentro da sua casa, lá no seu trabalho, lá dentro da sua igreja, lá nos seus relacionamentos. E se esta alegria ainda não veio ao seu coração, peça ao Senhor essa porção da alegria, este banho de alegria, esta chuvarada de alegria na sua alma. Se você não tem se deleitado em ser herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo, saiba que tudo que é do Pai pertence ao Filho, e você, junto com o Filho, é herdeiro de Deus. Tudo é nosso em Cristo Jesus. Bendito é o teu nome, Deus, pela tua palavra. Bendito é o teu nome por tua graça maravilhosa. Bendito é o teu nome porque Jesus Cristo, sendo o nosso Salvador, é também o nosso Mestre. Bendito é o teu nome porque também Ele é o nosso exemplo. Bendito é o teu nome porque Ele é aquele que nos capacita pelo poder do Espírito Santo a vivermos estas verdades e a desfrutarmos desta felicidade e a tomarmos posse desta herança. Louvado seja o teu nome, em nome de Jesus. Amém. O adágio popular, o pastor Arival perde um amigo, mas não perde a piada, né? Muito bem, abra sua Bíblia comigo, por gentileza, em Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Versos 16 a 26. Atos 16, 16 a 26. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Isto se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E ele, na mesma hora, saiu. Vendo os seus senhores que se lhes desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça à presença das autoridades. E levando-os aos pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Amém. Eu quero conversar com vocês hoje sobre o tema como cantar à meia-noite. Bom, Filipos, a cidade onde ocorreu esse fato, era a porta do Evangelho, ou a porta da Europa para a chegada do Evangelho. Essa cidade
dividia a Ásia da Europa. Essa cidade era a fronteira entre o Oriente e o Ocidente. O evangelho chegando em Filipos era o evangelho entrando no Ocidente. E isso marca muito para nós, porque o evangelho chegou no Ocidente através dessa segunda viagem missionária de Paulo. Essa cidade é estratégica por algumas razões. Primeiro, pela sua localização geográfica. Foi por isso que Filipe da Macedônia, pai de Alexandre o Grande, fundou essa cidade, porque ele queria controlar o comércio entre o Oriente e o Ocidente. Essa cidade, sendo fundada, portanto, por Filipe da Macedônia, agora ela vira uma colônia romana. E vira uma colônia romana porque nessa cidade houve uma grande batalha que decidiu o futuro do Império Romano. O exército leal a Júlio César lutou sob o comando de Otávio, que veio se tornar César Augusto, e sob o comando de Marco Antônio, derrotando as forças rebeldes de Brutus e Cássius. E por esta causa, o imperador declara Filipos uma colônia romana. O que era uma colônia romana? Era uma cidade onde era uma espécie de miniatura de Roma, onde a moeda era de Roma, a língua era de Roma, os costumes eram de Roma. E aqueles que lideravam a cidade tinham isenção fiscal, tinham todos os privilégios. Quando o evangelho chega nessa cidade, o evangelho é tão poderoso que ele alcança nela 3 raças diferentes. Lídia é asiática, de Tiatira. A jovem liberta era grega, porque essa é uma região grega, essa é uma região da Macedônia. Terceiro, o carcereiro era um cidadão romano. Então você tem 3 raças sendo alcançadas: asiática, grega e romana. Mas também o evangelho alcança pessoas de estratos sociais bem distintos. Lídia era uma empresária, vendia púrpura, que era a roupa mais famosa da época. Portanto, uma mulher bem aquinhoada financeiramente. A menina era uma escrava de seus senhores. E escrava não só de homens, mas de demônios. Certamente numa classe social inferior. E o cidadão, que era o carcereiro, era uma espécie de funcionário público da época. Então nós estamos falando de uma classe alta, a classe média e uma classe social menor. E o evangelho chega ali também, não apenas para alcançar raças diferentes, estratos sociais diferentes, mas o evangelho chega ali também para demonstrar poder aos pregadores do evangelho, porque eles cantam à meia-noite. O que é curioso é que quando Paulo chega ali, ele chega depois de ter desejado ardentemente entrar na Ásia. O coração dele estava na Ásia. Mas o Espírito de Cristo, o Espírito Santo o impediu. Ele queria ir para Bitínia, o Espírito de Cristo o impediu. E agora ele está em Troade, que é uma região marítima. E ele escuta à noite uma visão, e na visão um homem da Macedônia, gritando: passa Macedônia e ajuda-nos. E Paulo e os seus companheiros de viagem entenderam que esse era o projeto de Deus. Então eles embarcam em Troade, desembarcam em Neápolis, à beira-mar, e entram para o interior, retornando um pouco, e chega em Filipos. Ali diz a Bíblia, Paulo encontra um grupo de mulheres em oração, à beira do rio. E ele vai para lá. E então, na hora oportuna, ele tem a oportunidade de pregar. E diz a Bíblia que Lídia atentamente o escutava. Preste atenção nisso. Não basta só você estar na casa de Deus, não, viu? Porque se você está aqui, mas está pensando no seu trabalho, na sua loja, no seu comércio, no seu passeio, na sua viagem. E você está aqui, mas não está aqui. Está aqui, mas offline. O coração não está aqui. Mas Lídia está presente. Corpo, alma, mente, atentamente ouvindo. E diz a Bíblia que enquanto ela está atentamente ouvindo, o Espírito Santo abriu o coração dela para entender. Se o Espírito Santo não abrir
o coração, a mente, você escuta e não entende. E aí aquela mulher é convertida. A casa dela é batizada. Ela oferece a casa dela para receber os missionários. Quem eram os missionários? Paulo, Silas, Lucas, porque ele se inclui no relato, e Timóteo. Esse quarteto está lá, e ela recebe essa gente na casa dela. Aí diz a Escritura que Paulo está indo para essa reunião de oração na casa onde o pessoal se reunia. E uma jovem, tomada por um espírito de adivinhação, adivinhava, dando muitos lucros para os seus senhores. E de repente essa moça começa a seguir Paulo. E a seguir os companheiros de Paulo. Versículo 17, seguindo a Paulo e a nós. Quando diz a nós, quem está escrevendo é Lucas, então ele está se incluindo. Ele está junto. E o que essa moça dizia? Não, ela não dizia, aclamava. Esses homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Certíssimo, é isso mesmo. Esses homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam o caminho da salvação. E diz o texto que isso foi por vários dias, por muitos dias, todo dia a mesma ladainha. Esses homens são servos do Deus Altíssimo e eles anunciam o caminho da salvação. Chegou a hora que Paulo ficou irritado. Mas irritado por quê? Se a moça está falando que é verdadeiro. Irritado porque Deus não precisa de testemunhos de demônios para afirmar a verdade. Deus não aceita testemunho de demônios. Então Paulo dá uma ordem peremptória. E qual é a ordem? Versículo 18. Em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. E ele na mesma hora saiu. Ou seja, demônio não é mito, demônio não é lenda, demônio não é espantalho, demônio é um ser espiritual, real, concreto, que tem algumas características, por exemplo, adivinhação. Dava lucros, porque adivinhava. Era verdade, gente ganhava dinheiro explorando aquela moça. E em virtude disso, diz a Bíblia, que os senhores que vendo o seu lucro fugir das suas mãos, agarraram Paulo. Levaram Paulo aos pretores, com algumas acusações, açoitaram Paulo e Silas, botaram Paulo e Silas numa prisão terrível, terrível. E agora eu quero que você preste bem atenção comigo em alguns aspectos. Que acusação levantaram contra Paulo? Primeiro, acusação racial, versículo 20. Levando-os aos pretores, disseram, esses homens são judeus. Quando são judeus, eles estão dizendo, olha, esses camaradas aqui são de uma raça que nós achamos que não tem tanto prestígio assim. Então isso é preconceito racial. Segundo, eles levantaram a questão de ordem, versículo 20, olha aí ainda. Esses homens perturbam nossa cidade. Na verdade, não estão perturbando. Eles não estão perturbando a cidade, eles estão resolvendo um problema de uma mulher escrava que está sendo usada pelos demônios para dar lucro aos seus senhores. Terceira acusação, uma questão religiosa, versículo 21. Propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Paulo não é pregador de costumes. Paulo não é pregador de rituais, apenas de hábitos e costumes. Não, ele está lá pregando o evangelho. Então são três acusações perigosas contra esses homens de Deus. E então, precisamos admitir uma coisa. Onde Paulo chegava como missionário, a situação era transtornada mesmo. Por exemplo, quando eles chegaram em Tessalônica, que era a capital da Macedônia, foi dito, aqueles que têm transtornado o mundo chegaram também aqui. A pergunta é, será que nós chegamos em algum lugar e as coisas mudam? A nossa presença produz impacto? Quando Paulo chegou em Atenas, a capital intelectual do mundo, está escrito lá que toda a cidade, os residentes que moravam na cidade, de outra coisa não cuidavam, senão falar das últimas novidades que Paulo pregava. Poder da presença de Deus na vida desses homens. Mas eu quero então agora destacar alguns pontos para a nossa edificação. Primeiro, eles foram presos por terem desfeito a esperança de lucro
que lucravam com aquela feiticeira. O Evangelho desmancha esquemas de mentira, de opressão, de escravidão na vida das pessoas. Segundo, eles foram presos injustamente, porque a acusação é que eles estavam perturbando a cidade. E eles não estavam perturbando a cidade, eles estavam pacificando a cidade. O Evangelho traz libertação, restauração, salvação, equilíbrio, mas a acusação ao contrário, é uma acusação injusta. Eles eram ministros da reconciliação e não perturbadores da cidade. Eles não estão pregando costumes, estão pregando o Evangelho. Terceiro, a acusação é não só falsa, mas eles foram açoitados de forma ilegal. Versos 22, 23 e 24, 22, 23 e versículo 37 retratam isso, porque depois quiseram se livrar de Paulo. Versículo 37, Paulo diz assim: sem ter havido processo formal contra nós, nos açoitaram publicamente e nos recolheram ao cárcere, sendo nós cidadãos romanos, querem agora as ocultas lançar-nos fora. Não será assim, pelo contrário, venham eles pessoalmente e nos põem em liberdade. Ou seja, eles eram cidadãos romanos, eles não podiam ser açoitados. Então, não apenas era injusta a acusação, como a prisão deles e o açoite que receberam era também ilegal. Pois bem, preste atenção agora, que o texto diz no verso 23 e 24, que eles foram levados para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. O que significa isso? Eu tive o privilégio do ano passado ir à cidade de Filipos. Eu fiquei impressionado com a cidade porque ela está encurralada por montanhas e aquelas montanhas do lado ocidental dividem a Europa da Ásia. Nessa montanha do lado de cá é uma rocha imensa, onde no meio dessas duas ficava a grande praça, onde eles foram açoitados. E essa prisão de que ele está aqui se referindo é uma prisão cavada na rocha, na montanha. E a prisão romana tinha 3 departamentos. Primeiro, o chamado comuniora, era uma prisão onde o preso podia ter ar fresco e podia ter luz. Era a primeira parte da prisão, mesmo cavado na rocha. A segunda área da prisão era a interiora. A interiora era um local onde não tinha luz, onde não tinha ar fresco. E eram cavados buracos na pedra, na rocha, onde o prisioneiro tinha os seus pés no tronco. Não era apenas algemas nos pés. Não era apenas uma prisão tranquila, não. Os pés eram colocados no buraco da rocha. As mãos eram colocadas no buraco das rochas. E tinha algumas que até o pescoço era enfiado no buraco dessa rocha. De tal maneira que qualquer movimento era um movimento de muita dor, muito sofrimento. E a terceira parte da prisão era o telunion. E o telunion era a parte onde as pessoas que eram condenadas eram ali executadas. Assim eram as prisões romanas. Paulo e Silas foram levados para essa região interiorana. Essa região onde não tinha ar fresco, onde não tinha luz, onde tinha tortura para os pés, para as mãos e para a cabeça. Agora a pergunta é, qual era a liturgia que esses homens tiveram nesse culto, nesse ambiente tão terrível? Primeiro, versículo 25. Leia comigo toda a igreja, verso 25. Vamos juntos? Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros de prisão escutavam. Primeira coisa, eles estavam orando e cantando louvores a Deus, numa situação totalmente adversa. Eu acho, pastor Arival, que Paulo podia ter dito para Deus, Senhor, mas eu queria ir para um lugar, o Senhor não me deixou. Eu queria ir para outro lugar, o Senhor não me deixou. O Senhor me manda para um lugar desse. E agora o que é que eu estou enfrentando? O que adianta eu estar aqui se eu estou preso? Paulo e Silas entenderam uma coisa, que apesar da circunstância, você continua orando e louvando a Deus. Não é a circunstância que faz o homem, é o homem que faz a circunstância. Quando Paulo estava preso, eu só entendi uma coisa, mudou o campo missionário. Eu sou embaixador em cadeias, eu sou prisioneiro de Cristo.
Foi assim que aconteceu com os amigos de Daniel. Foram ameaçados de morte. E o rei falou o seguinte: ninguém pode livrar você das minhas mãos, Deus nenhum pode livrar. E eles responderam: se Deus quiser nos livrar, Ele tem poder para nos livrar. Se Ele não quiser nos livrar, nós não vamos adorar a imagem que você levantou. Ou seja, nós estamos prontos a morrer, nós estamos prontos a pecar. Aqueles homens não estavam servindo a Deus por aquilo que Deus dava, eles estavam servindo a Deus por quem Deus é. Eles estão adorando a Deus. Segundo, esses homens, meus irmãos, estavam na cadeia, com os pés no tronco, mas na presença de Jesus. Veja você que a hora é incomum do culto, é meia-noite. O local é incomum para o culto, é numa cadeia. Os ministros são incomuns. Paulo e Silas estão ensanguentados. Foram açoitados com varas, deixando vergões, deixando verdadeiros sulcos na carne, ensanguentados. Eles estão diante de um auditório, e o auditório deles são outros prisioneiros como eles. Mas eles estão na presença de Jesus. Terceiro, nesse culto eles não pediram nada. Notem vocês. Eles estão louvando a Deus. Aqui o sacerdócio não é o sacerdócio intercessório, aqui é o sacerdócio eucarístico, de ações de graças. Eles não estão pedindo para Deus soltá-los, eles estão pedindo para Deus fuzilar o carcereiro, eles estão pedindo para Deus destruir aquela cidade, eles estão adorando a Deus, não por aquilo que Deus dá, mas por quem Deus é. Estão cantando à meia-noite. Cantando à meia-noite. Quarto, nesse culto, eles adoraram e cantaram louvores por saber que mesmo que as coisas estivessem fora do controle deles, as coisas estavam debaixo do controle de Deus. Meus irmãos, tem horas que o que pode sair da nossa boca é murmúrio, é reclamação, porque a circunstância é carrancuda, porque a situação é adversa. Mas Paulo e Silas estão nos ensinando aqui que se você está numa situação tão difícil, tão injusta, tão cruel, que você tem um bom propósito, e as pessoas entendem exatamente o contrário, e perseguindo você, e machucando você, e ferindo você, e você não está mais no controle da situação, entenda uma coisa: o Senhor Deus continua no controle da situação. Ele pode reverter esse quadro e reverter para o bem e não para o mal. Você pode dizer: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas eu quero levar você para o último ponto dessa mensagem. Quais são as lições que nós aprendemos com os cantores da meia-noite? Primeira lição: no sofrimento é possível aproveitar as oportunidades para testemunhar de Cristo. Tem tanta gente que espera que as coisas melhorem para começar a testemunhar. Tem tanta gente que acha que só vai começar a glorificar Deus quando tudo ficar pacificado. Tem gente que, como a mulher de Jó, no sofrimento, não consegue adorar a Deus. Não espere as coisas melhorarem para você começar a glorificar a Deus. Glorifique a Deus na dor. Glorifique a Deus no vale. Glorifique a Deus no sofrimento. Glorifique a Deus na situação adversa. Eu estava lendo ontem algo muito bonito de Corrie ten Boom. Corrie ten Boom foi presa com a sua família na Holanda por um crime que cometeram. Que crime que cometeram? Eles colocaram na casa deles um local para esconder judeus que estavam sendo mortos pelo nazismo. Até que a polícia nazista descobriu o refúgio secreto, que é título de um livro, que é título de um filme. Então pegaram o pai de Corrie ten Boom, pegaram Corrie ten Boom, pegaram a irmã Betsy, levaram para a prisão. O pai morreu, a irmã morreu. Mas quando o Corrie ten Boom estava sendo levado para Ravensbrück, um dos mais terríveis centros de morte do nazismo, ela tinha uma Bíblia pequena, pastor Ival. Ela diz: meu Deus, eu preciso dessa Bíblia. Eu não posso abrir mão da minha Bíblia. E ela estava na fila.
E todas as prisioneiras tinham seu cabelo cortado, tinha as roupas tiradas, todas elas investigadas. Eu disse, meu Deus, mas como eu faço? E ela disse, meu Deus, manda um anjo, para que eu possa levar minha Bíblia. Vai lá pelas tantas até orando, meu Deus, mas os anjos são espíritos invisíveis. E aqui eles estão investigando todo mundo, então faz o seguinte, Senhor, manda um anjo visível. Um anjo visível. E ela disse que quando ela está na fila para ser investigada, examinar a pessoa na frente dela, examinar a pessoa atrás dela, e ela passou como se fosse uma pessoa invisível na fila e conseguiu levar a sua Bíblia. E essa mulher demonstra que ela glorificou a Deus, testemunhou de Cristo, experimentou a graça de Deus nas piores horas da vida. Mesmo quando a sua irmã Betsy sucumbiu aos maus tratos, ela continuou servindo ao seu Senhor. Não espere as coisas melhorarem para você glorificar a Deus. Glorifica a Deus mesmo no sofrimento. Segundo, no sofrimento é possível você triunfar sobre as adversidades e usar essas dificuldades como incenso da sua adoração. Meu irmão, não é você ser liberto do sofrimento para adorar, não. Lembra de 2 Crônicas 20? Jerusalém está sendo cercada por 3 inimigos. A situação é desesperadora. O rei Josafá teve medo, pôs-se a buscar o Senhor, decretou um jejum, convoca a nação para buscar Deus. E o Senhor Deus diz para ele, essa batalha não é sua, essa batalha é minha. E em vez de você preparar um poderoso exército, você vai preparar um coral. E diz a Bíblia que, enquanto o coral está cantando na frente do exército, começando eles a cantar, pôs o Senhor emboscada contra os inimigos e eles foram desbaratados. Em outras palavras, eles não cantaram depois que o inimigo foi derrotado, eles cantaram para derrotar o inimigo. Você não louva depois da solução do problema apenas, não, você louva para solucionar o problema. O louvor é a arma de guerra. Deus dá vitória a você, não para depois você louvar. Deus dá vitória a você através do louvor. É por isso que eles estão cantando à meia-noite. Mas notem comigo, que no sofrimento nós aprendemos que a hora mais escura da vida, ainda é tempo de você adorar a Deus. É meia-noite, as costas ensanguentadas. Eles estão sofrendo injustiça. A prisão deles é ilegal. Os opressores os maltrataram publicamente. Eles foram humilhados em praça pública. Mas mesmo assim, apesar da adversidade, eles estão louvando ao Senhor. Isso me remete ao Salmo 137. Você se lembra quando os judeus saíram, foram levados para a Babilônia? Daniel louvou a Deus na Babilônia. Mas o povo chegou lá nas margens do rio, botaram as harpas nos salgueiros, se assentaram e choraram. Olharam para trás e pensaram assim, tomara que alguém se levante, esmague a cabeça dessa gente, os filhos dessa gente, uma pedra. Eles só cantavam em Sião, mas não cantam em terra estranha. Eu quero encorajar você a louvar ao seu Deus, no lugar mais estranho, no lugar mais difícil, na noite mais escura, na circunstância mais adversa, na providência mais carrancuda. É isso que esses homens fizeram. Quero levar a você essa ideia de que Deus pode inspirar canções de louvor nas noites escuras. Mas ainda, no sofrimento nós aprendemos que aqueles que cantam na prisão jamais poderão ser presos. Oh, meus irmãos, eu acho isso magnífico, porque Paulo nunca se sentiu preso, no sentido de, bom, agora não acabou, agora não tem ministério mais, agora não tem testemunho mais, agora eu estou nessa aí, ó, preso, algemado, os pés no tronco, com as costas ensanguentadas. O que é que eu vou fazer da vida?
Não, querido, se você está diante do Deus eterno, você nunca poderá ser preso. Mesmo preso fisicamente, você está livre para cantar, para orar, para glorificar a Deus. Isso levou Viktor Frankl, o pai da logoterapia, que também foi preso num campo de concentração, a afirmar o seguinte: a liberdade interior é o único bem que os homens não podem tirar de você. Você nunca, nunca, nunca será preso se você entender que você é o capitão da sua própria decisão. Eles falam mal de você, você fala bem deles. Eles machucam você, você glorifica a Deus por eles. Você está numa situação difícil, você canta meia-noite. Você não terceiriza as suas ações, ou as suas reações, ou os seus sentimentos, ou as suas palavras. Você glorifica a Deus apesar da crise, apesar das dificuldades. Mas no sofrimento você pode aprender ainda que aqueles que cantam na prisão jamais poderão ser impedidos de fazer a obra de Deus. Que coisa maravilhosa é você olhar, por exemplo, a história dos cristãos primitivos. Eles eram jogados nas arenas, atacados por leões, despedaçados, e cantavam. Eles eram jogados nas catacumbas de Roma. Vá um dia a Roma, se puder. Visite as catacumbas de Roma. São quilômetros e quilômetros e quilômetros de avenidas cavadas no subsolo. E eles viviam ali, e eles adoeciam ali, e eles eram enterrados em gavetas nessas catacumbas, nesses túneis. E apesar das adversidades mais cruéis, eles louvavam a Deus, eles cantavam louvores a Deus. Nada nem ninguém pode impedir você a cantar louvores a Deus, a glorificar a Deus, se você está firmado em Cristo Jesus. Mais ainda, no sofrimento nós aprendemos que a tormenta é muitas vezes o caminho onde Deus se manifesta salvadoramente. O que eu acho interessante, pastor Ival, que Deus abriu o coração de Lídia numa reunião de oração, um ambiente tranquilo, sereno. Deus liberta aquela moça escrava pelo demônio em praça pública. Mas foi preciso um terremoto para abalar as estruturas da vida do carcereiro. Às vezes, para alcançar uma pessoa, Deus precisa abalar as estruturas. Tem muita gente que não se rende, a não ser que toda a estrutura sólida à sua volta seja completamente abalada. Nabucodonosor precisou virar bicho para se converter. Manassés precisou ser puxado com ganchos para se converter. O carcereiro precisou de um abalo sísmico para se converter. Deus faz o seu caminho na tormenta, então não reclame da circunstância adversa não, porque Deus pode estar usando exatamente essa circunstância para a salvação de gente à sua volta, ao seu redor. Mas, finalmente, nós aprendemos que mesmo quando o terremoto não vem, nós devemos continuar cantando e adorando a Deus. Tem hora que o terremoto não chega. Tem hora que o crente não é liberto. Tem hora que o mártir tomba no campo de batalha. Tem hora que o piedoso sofre o golpe da injustiça. Tem hora que você parece que sucumbiu ao poder das trevas. Eu confesso que uma das coisas que marcou muito a minha história e a minha vida foi visitar o Museu dos Mártires em Seul. Num único dia foram decapitados 200 pastores às margens do rio Han, em Seul. Jovens, crianças, homens, mulheres, pastores, líderes, mortos com requinte de crueldade. Alguns deles se assentavam
eram colocados assentados e se jogava em cima das pernas uma pedra de 500 quilos para esmagar seus ossos. Outros eram torturados com ferpas de bambu enfiadas debaixo das unhas. Outros eram amarrados a perna num animal, a cabeça no outro animal, e se enxotava esses animais em posições opostas para o corpo se arrebentar ao meio. E lá estava o museu, com o retrato de todas essas pessoas. O que me marcou é que não tinha nenhuma moldura mais destacada do que a outra, todas as molduras eram iguais. Porque para Deus todos são iguais. Mas o último mártir foi o mais marcante de todos. Ficava na porta da saída. E via de regra as pessoas demoravam mais a olhar o quadro desse mártir. E quando você chegava e olhava, surpreendentemente você não via um retrato. Você via um espelho. Você contemplava o seu próprio rosto. E aí embaixo uma frase: você pode ser o próximo mártir. Tem hora que Deus não nos livra da morte, tem hora que Deus nos livra na morte. E foi exatamente isso que aconteceu com Paulo. Dessa prisão ele saiu, mas ele vai para a segunda prisão em Roma, acusado de um crime que também ele não praticou, preso como um malfeitor. Seus amigos o abandonaram. Todos fugiram dele. Marcaram audiência e ninguém foi a seu favor. E ele foi condenado à pena de morte. Ele foi decapitado. Mas esse homem não é derrotado. Ele pode proclamar nessa circunstância: o tempo da minha partida é chegado. Já estou sendo oferecido por libação. Eu combati o bom combate. Eu completei a carreira. Eu guardei a fé. Já agora a coroa de justiça me está guardada, a qual o seu reto juiz me dará naquele dia. E não apenas a mim, mas a todos quantos amam a sua vinda. A canção de Filipos foi antes do terremoto. Ele não tinha ideia de que o terremoto viria. Agora Paulo está cantando não porque sabia que ia sair da prisão. Ele cantou porque a prisão não importava mais. Ele cantou porque o seu passaporte já estava carimbado para a última viagem. E essa última e derradeira viagem é a viagem para o céu. E é para lá que ele está indo. Seguramente. Com toda a convicção. Com todo o conforto. Com todo o consolo. Cantores da meia-noite, não fechem os seus lábios. Não retrocedam. Glorifiquem a Deus, apesar das circunstâncias. Haverá momentos que Deus dará o livramento. Haverá outros momentos que Ele vai nos dizer: chega, filho, vem para casa. Toma posse da sua herança eterna, que eu preparei para você desde a fundação do mundo. Que o Senhor nos abençoe.